Olá, Igreja dos Filhos, aqui é Thiago Bonzi falando. Eu estou aqui hoje para inaugurar um novo quadro no nosso canal chamado Compilado. A ideia desse quadro é destacar alguns pontos importantes. É como se fosse um resumão em que a gente vai buscar ter uma interatividade maior com você, buscando assuntos que foram mais comentados no chat durante a nossa transmissão e poder trazer aqui um exemplo prático, algum outro ponto de vista ou uma nova perspectiva. Então vamos lá para o primeiro compilado, baseado na última mensagem deste domingo agora. Nós falamos muito sobre depressão, foi um assunto muito falado, foi falado sobre o suicídio, afinal nós viemos do mês Setembro Amarelo, um assunto que foi altamente comentado em todos os nossos GCs, nos nossos grupos de estudo. E a depressão é um assunto que eu percebo que pouco se fala na igreja. É quase que um tabu falar de depressão ou de suicídio, e algumas pessoas não sabem, mas a depressão é considerado por muitos psicólogos, coaches, por muitos profissionais da mente como o mal do século. A depressão é algo que nos cerca. Eu, como um pastor que frequentemente atendo nos aconselhamentos, atendo como pastor, eu recebo muitas pessoas com sintomas de depressão. E, diferentemente do que algumas pessoas pensam, a depressão é uma doença mental. É uma doença que ela passa por uma série de hormônios, por uma série de características, é algo que mexe com a bioquímica do ser humano. E eu sei que algumas pessoas pensam diferente. Ainda existe um pensamento tradicional, errôneo, em achar que a depressão é um demônio, em que você resolve a depressão expulsando ou repreendendo um demônio. As pessoas confundem depressão com opressão. Em muitos casos, uma pessoa oprimida, ela se torna uma pessoa deprimida. Mas uma coisa não tem necessariamente uma ligação total com a outra coisa. É muito importante a gente falar sobre esse assunto e a gente precisa quebrar o tabu, porque eu vejo que existem vários personagens bíblicos que sofreram de depressão. Eu falei no último domingo sobre Davi, a gente citou o Salmo 32, mas tem outros personagens conhecidos, o próprio Elias, Jó e Moisés, que foi a grande referência do Antigo Testamento. Moisés foi um homem que sofreu desse mal, sofreu com depressão e ele conseguiu a cura em Deus. É muito importante tocar nesse assunto, que a depressão, como qualquer doença, você pode, sim, e deve buscar a sua cura em Deus, buscar a sua cura no Senhor. E eu quero fortalecer a sua fé para isso. Mas como toda doença, se você busca a cura em Deus e não consegue alcançar ou não consegue receber, você deve procurar o tratamento médico, o tratamento clínico, como toda doença. Então eu recomendo a você que, em primeiro lugar, busque a sua cura em Deus. Ele já tem toda a cura para te dar a partir da cruz do Calvário. Se por acaso você ainda não alcançá-la, busque um tratamento médico, busque aconselhamento com os profissionais corretos. Esse é o grande conselho. E não apenas eu quero aqui tratar dos sintomas da causa da depressão, mas o principal, que você se previna. Como ser humano, todos nós, nesse tempo de pandemia, estamos mais sensíveis a muitas coisas. Previna-se contra a depressão. Existem vários pré-sintomas ou sintomas assim que são superficiais ainda, eles caracterizam uma pré-depressão. Se você perceber que está diferente, se previna. Se você perceber que está alterando o seu sono, você já não consegue dormir, você está sensível para algumas coisas estão te perturbando, te deixando mais ansioso, se previna. Cuide-se para que você não seja adoecido com o mal do século. Então é isso, acredito que ficou bem resumido. Nós não falamos apenas sobre depressão e suicídio, falamos também sobre pecado e o conceito original de pecado, falamos sobre a graça, que a graça não é uma licença para pecar, como algumas pessoas erroneamente pensam, e eu expliquei um ponto de diferença entre a graça e a hipergraça, que é um assunto que tem se falado por alguns teólogos, que é o exagero do evangelho, e que algumas pessoas afirmam estar vivendo o evangelho, mas elas estão vivendo uma coisa errada, um falso evangelho. Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, eu vou deixar um link aqui no card e na descrição de um podcast que nós gravamos com 3 pontos de diferença entre a graça, que é o verdadeiro evangelho de Cristo, e a hipergraça. Eu tenho certeza que esse conteúdo pode te edificar e elucidar, quem sabe, algumas dúvidas que você tem com relação ao evangelho. Então é isso, pessoal.
Eu estou feliz de ter gravado esse quadro, espero vocês aqui semana que vem. Interajam com a gente no chat durante a transmissão, pedindo assuntos que vocês gostariam que eu falasse aqui, que frisasse. E semana que vem tem mais compilado. Lembre-se de uma coisa, você já é totalmente abençoado em Cristo Jesus. Até a próxima.